Simon Bianchini e o Grêmio, que tem jogo quinta-feira. Mas tem uma notícia importante também na parte financeira do clube. Um incentivo a mais, Gabardo, para esse jogo, na motivação dos jogadores, porque o Grêmio já tinha admitido isso publicamente, enfrenta um problema de fluxo de caixa, alega que a principal patrocinadora, uma casa de apostas que está com o clube desde o começo deste ano, atrasou pagamentos e avisou que vai também ficar devendo em novembro e dezembro. Vai assumir os custos extras, caso o Grêmio precise buscar esses recursos com bancos ou pagando, por exemplo, algum tipo de juros ou correção, mas o Grêmio ele está nesse momento fazendo pagamento para os jogadores dos salários em atraso. E esse aporte foi feito com o apoio de Celso Rigo, empresário que já ajudou o Grêmio em outras ocasiões, em contratações, emprestando dinheiro, e fez esse repasse, um contato com a direção do Grêmio para evitar qualquer tipo de imprevisto ou até mesmo dificuldade financeira neste final de ano. E por isso ele fez um aporte na manhã de hoje em contato com a direção do Grêmio. Os valores não foram confirmados, mas é um empréstimo apenas com a correção monetária quando o Grêmio tiver condições de devolver esse dinheiro. Então o Grêmio está nessa terça-feira colocando tudo em dia, o salário na carteira de trabalho dos jogadores. Esse valor corresponde a aproximadamente 60% dos vencimentos dos jogadores. 2 pontos aí, né? E até já tem uma nota oficial do Celso Rigo publicada nas suas redes sociais. Primeiro, o Grêmio teve, né, Simon, esta situação de dificuldade. Primeiro, um atraso neste pagamento do patrocinador do clube. E também naquela ação do Flamengo, onde foram bloqueados 6 milhões de reais do Grêmio da Libra, né? Então, é uma situação realmente de dificuldade. E, de novo, como é importante para o clube essa ajuda do Celso Rigo, né? Dentro daquele modelo de negociação que ele faz com o Grêmio, que é um empréstimo sem juros, apenas com correção da inflação, quando o Grêmio puder pagar. Até o Jason entrevistou o Rigo, eu acho que faz, um mês, um pouco mais, né? Ele falou sobre essa situação e como funciona esse tipo de ajuda para o Grêmio. Eu perguntei para ele sobre a relação com o Grêmio, né? E com todos os últimos presidentes também, e a relação financeira de empréstimos que ele faz. E ele deixou bem claro, né? Naquela época o Marcelo Marques estava doando, né, dinheiro para o Grêmio, e ele disse: olha, eu sou diferente do Marcelo, eu empresto. Mas ele até fala sobre o valor que ele fez, o último aporte, para ajudar a comprar aquela primeira dívida da Arena. Sim. Né? Um aporte exatamente, com o Banrisul. Ele emprestou 20 milhões de reais e no combinado com o Grêmio, segundo palavras dele, Celso Rigo, o Grêmio devolve em 20 parcelas de 1 milhão de reais. Sim. Bom, e o Celso Rigo se pronunciou sobre essa questão aí também, sabe? Ele colocou uma nota nas suas redes sociais, também, né, com a colaboração das redes sociais do candidato que ele apoia, que é o Odorico Roman, né? E eu vou ler aqui alguns trechos, tá, Gabardo? Prezado torcedor gremista, hoje quero falar diretamente contigo. Fiz questão de vir aqui esclarecer uma situação que me deixou muito desconfortável e chateado. Se a coisa que não tolero é má fé e injustiça. Posso assegurar que contribuo com o clube há mais de 30 anos de forma contínua, sólida e visando o fortalecimento institucional. Sempre fiz questão de ajudar nos momentos de grandes dificuldades. A esses que desconhecem a história grandiosa do nosso Grêmio, recomendo que consultem os presidentes, desde 95 na gestão Koff. Daqui ele menciona alguns outros momentos. É um desrespeito e uma responsabilidade afirmar o contrário. Inclusive, neste novo momento de dificuldade financeira e na relação com um dos nossos patrocinadores, comunico que irei contribuir novamente com aporte de numerário para que possamos manter o foco apenas no campo e ter tranquilidade neste final de ano. É uma coisa que a gente faz por paixão, por amor e não por obrigação. Torcedor, não acredite em mentiras repetidas e injustas, e aqui ele não menciona, mas ele faz uma clara referência, um descontentamento com algumas declarações do candidato, né, que concorre com o Odorico Roman, os dois no pleito, Paulo Calef, e isso ele entendeu que algumas coisas ditas não correspondem à realidade, por isso faz esse aporte, faz esse comunicado nas redes sociais. Eu acho que sobre essa história, né, Simon, os dois candidatos têm falado sobre isso. É evidente que o cenário ideal é organizar o clube, criar novas receitas para que o Grêmio não dependa, né? que não falte esse dinheiro na conta do clube, como acabou de faltar agora para pagar o salário dos jogadores que atrasou.
Mas não tendo ainda a solução para isso, esse tipo de ajuda ela é fundamental para a sobrevivência do clube e, por exemplo, para um caso como esse de se pagar o salário do jogador. Como é que vai atrasar o salário dos jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro? Então, é algo extremamente importante. Bom, quinta-feira tem Grêmio e São Paulo na Arena, na retomada do Campeonato Brasileiro. E como é que o Mano Menezes está preparando o time? O treino mais forte, Gabardo, terminou há pouco no CT Luiz Carvalho. A gente vai buscando algumas informações. Mas o Grêmio, primeiro, tem ainda pendências com a STJD. Não há ainda a confirmação, mas as situações de Marlon e Kahneman ainda estão pendentes. O STJD, o presidente do STJD, ainda não acatou a indicação da própria Procuradoria, revogando os cartões de Kahneman e Marlon recebidos contra o Bragantino há algumas semanas no interior de São Paulo. E existe já um pessimismo que... Essa nota até, a indicação da Procuradoria ocorreu no dia 7, Gabardo. Aconteceu no dia 7 e até agora, já mais de uma semana, não foi dada a resposta pelo presidente do STJD. E há um pessimismo quanto à liberação desses dois jogadores. Então, o Mano está preparando o Grêmio sem Marlon e Kahneman. Por outro lado, Marcos Rocha, Cuejar, Alisson e Carlos Vinícius devem voltar. O time... a gente vai buscar ainda algumas confirmações, mas não deve fugir de Grando, Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Cuejar, Arthur e Edenilson, Alisson na ponta direita, Carlos Vinícius centralizado e o Amuso entrando na ponta esquerda. Ainda não descartando a possibilidade do Pavon, que vinha sendo titular, mas o Amuso vem ganhando minutos, confiança, e ontem concedeu uma entrevista ao Rodrigo Oliveira, que você vai acompanhar mais momentos durante a nossa programação nessa terça-feira, mas destacando a mudança de posicionamento e compreendendo um pouco mais a cultura brasileira, a filosofia aqui do nosso país, porque ele teve alguns problemas de adaptação, porque é um jogador que nasceu na África, foi muito jovem, né, para a Bélgica e nunca tinha pisado na América, né, Gabardo? Então ele tem dificuldades com o idioma, com a cultura, com até mesmo entrosamento com alguns jogadores, e passou a barreira dos 6 primeiros meses. E por isso ele agora é um novo jogador e até vem sendo adaptado pelo Mano Menezes a jogar um pouco mais próximo do gol. Isso deve fazer ele crescer de rendimento na própria avaliação do próprio Amoso.